569. A rainha Alexandra ficou então gravemente enferma, e Aristóbulo julgou ter encontrado o momento mais propício para os seus desígnios. Saiu à noite, acompanhado de um único servo, para ir às praças fortes, que eram guardadas, como acabamos de dizer, pelos servidores de maior confiança do falecido rei seu pai. Estando havia muito tempo insatisfeito com o proceder de sua mãe e temendo mais do que nunca que a sua família viesse a cair sob o domínio poderoso dos fariseus, caso ela morresse, via, por outro lado, que seu irmão Hircano era inteiramente incapaz de governar. Ele confiou o seu segredo somente à esposa, que os deixou em Jerusalém com os filhos. Foi primeiro a Ágaba, onde Galesto, que era um de seus fiéis servidores e do falecido rei, o recebeu com grande alegria. No dia seguinte, a rainha percebeu que Aristóbulo estava ausente, mas não suspeitou de que ele se havia afastado para organizar uma rebelião. Quando soube, porém, que ele se apoderara de uma fortaleza e depois de mais outra, compreendeu que assim, uma após outra, todas ficariam em seu poder. Ela e os seus caíram em grande consternação, pois concluíram que já bem pouco faltava para que Aristóbulo usurpasse o poder. Eles temiam que ele se vingasse terrivelmente pela maneira como haviam tratado os seus mais afeiçoados servidores. Em tão grande aflição, não tiveram outra deliberação a tomar senão prender na fortaleza próxima do templo a mulher e os filhos de Aristóbulo. Enquanto isso, os judeus acorriam de todas as partes para junto desse príncipe, e em 15 dias ele conseguiu apoderar-se de 22 praças. Tomou então as insígnias da realeza e da dignidade real, e não perdeu tempo em reunir tropas. Recrutou-as no Monte Líbano e na Traconítida e com os príncipes vizinhos, que o ajudaram de boa vontade, na esperança de que ele reconhecesse o benefício que lhe prestavam, ajudando-o a subir ao trono, quando até então ele não ousara fazê-lo, por mais desejo que tivesse de ocupá-lo. Hircano, acompanhado pelos judeus mais ilustres, foi procurar a rainha para que ela se dignasse dizer-lhes o que julgava conveniente fazer em tal contingência, pois Aristóbulo já era senhor de quase todo o território, pela rendição de tantas praças, e, ainda que ela se encontrasse tão enferma, era dever dele nada a empreender, estando ela ainda viva, sem consultá-la, visto que o perigo estava muito próximo. Ela respondeu que deixava a eles a escolha e que fizessem o que pensassem ser mais vantajoso para o reino, pois eles tinham soldados, homens competentes e grande soma de dinheiro no tesouro público. Quanto a ela, não estava mais em condições de cuidar de assuntos do governo, porque se sentia inteiramente esgotada e no fim da vida. E, dizendo essas palavras, morreu, após reinar 9 anos e viver 73. Essa rainha nada tinha da fraqueza de seu sexo, pois mostrou, pelas suas ações, que era capaz de governar e de envergonhar os príncipes que se mostram indignos da posição que ocupam no mundo. Cuidou unicamente da utilidade do reino, sem se afastar de uma ocupação tão importante por causa de vãos pensamentos ou preocupações com o futuro. Ela afirmava que a moderação no governo é preferível a tudo, e que jamais se deve fazer algo que não seja justo e honesto. Mas todas essas boas qualidades não impediram que os seus descendentes perdessem, depois de sua morte, o poder que a sua ambição lhes havia conquistado por meio de inúmeras dificuldades e perigos, tão grande a falta que ela cometeu: seguir o pernicioso conselho dos inimigos de sua família, privando o Estado da cooperação daqueles que muito poderiam ter feito. Assim, a sua morte foi seguida de perturbações e de infelicidade, mas todo o seu reinado passou-se em paz. Livro 14, capítulo 1. Após a morte da rainha Alexandra, Hircano e Aristóbulo, seus filhos, travam uma batalha. Aristóbulo vence, e eles fazem um tratado. A coroa fica com Aristóbulo, e Hircano contenta-se com a vida privada. 570. Mostramos no livro precedente qual foi a vida e a morte da rainha Alexandra. Falemos agora do que aconteceu em seguida, pois devemos cuidar em nada omitir, por negligência ou por esquecimento. Embora aqueles que fazem a narração de fatos históricos e procuram esclarecer as coisas que o tempo obscureceu, não se devam descuidar da elegância do estilo e dos ornamentos que a podem tornar agradável. O seu cuidado principal deve ser relatar exatamente a verdade, a fim de comunicá-la aos leitores e aos que prestarão fé às suas palavras.
Depois que Hircano foi feito sumo sacerdote, no terceiro ano da Olimpíada 177, quando eram cônsules Quinto Hortêncio e Quinto Metelo, também chamado Metelo de Creta, Aristóbulo declarou-lhe guerra, e a batalha travou-se perto de Jericó. Uma grande parte das tropas de Hircano passou para o lado de Aristóbulo. Hircano fugiu para a fortaleza de Jerusalém, onde a mulher e os filhos de Aristóbulo estavam prisioneiros por ordem da rainha Alexandra. O resto de seus soldados retirou-se ao recinto do templo, mas logo se entregaram. Começaram depois a falar de paz entre os dois irmãos, e ela foi concluída, sob a condição de que Aristóbulo reinaria e Hircano, de posse de seus bens, contentar-se-ia com a vida privada. Esse tratado foi feito no próprio templo. Ambos o confirmaram com juramento, apertaram-se as mãos e se abraçaram na presença do povo. Depois retiraram-se, Aristóbulo para o palácio real e Hircano para a casa onde Aristóbulo antes residia. Capítulo 2. Antípatro, Idumeu, persuade Hircano a fugir e se refugiar junto de Aretas, rei dos árabes, que promete restaurá-lo no trono da Judéia. 571. Idumeu, de nome Antípatro, muito rico, empreendedor e hábil, era amicíssimo de Hircano, inimigo de Aristóbulo. Nicoial de Damasco, falo descender de uma das principais famílias dos judeus que vieram da Babilônia para a Judéia, mas ele o diz em favor de Herodes, seu filho, que a fortuna elevou depois ao trono de nossos reis, como veremos a seu tempo. Antes não o chamavam Antípatro, mas Antipas, como o seu pai, que, tendo sido feito pelo rei Alexandre e pela rainha sua esposa governador de toda a Idumeia, contraiu amizade com os árabes, os gazeenses e os ascalonitas, conquistando o afeto deles por meio de grandes presentes. O poder de Aristóbulo tornou-se suspeito a Antípatro, que já o temia, por causa da inimizade que havia entre eles, e assim, secretamente, fez-lhe todo o mal que pôde ante os judeus mais ilustres, dizendo não haver motivos para se permitir que ele usurpasse o trono que pertencia por direito a Hircano, que era o irmão mais velho. Não se contentava em dizer a mesma coisa a Hircano, mas acrescentava que a vida deste não estaria segura se não se retirasse imediatamente, porque os amigos de Aristóbulo não perderiam a oportunidade de matá-lo, para consolidar aquela injusta autoridade. Como Hircano era naturalmente bom e não dava facilmente crédito às suspeitas, essas palavras não o persuadiram. A sua afabilidade e o seu amor pela paz e pela tranquilidade faziam-no julgar aquilo uma simples suposição. Aristóbulo, ao contrário, era muito inteligente, corajoso, hábil, empreendedor e capaz de realizar grandes feitos. Antípatro não se zangou por ver que Hircano não o escutava. Continuou a falar-lhe, insistindo em dizer-lhe que Aristóbulo tinha a intenção de lhe tirar a vida. Com muita dificuldade, levou-o a decidir-se por fugir para junto do rei Aretas, soberano dos árabes. Fez-lhe ver que essa retirada seria facílima, porque a Arábia está perto da Judéia, e prometeu-lhe ajudá-lo o mais possível. Foi depois falar com Aretas, da parte de Hircano, para obter a sua palavra de que não o entregaria ao inimigo. Após obter tal promessa, com juramento, voltou a Jerusalém para falar com Hircano. E, certa noite, alguns dias depois, levou-o em marcha forçada até a cidade de Petra, onde o rei dos árabes tinha a sua corte. Como Antípatro desfrutava grande estima junto dele, rogou-lhe com tanta insistência que restaurasse Hircano no reino da Judéia e deu-lhe tantos presentes que por fim o persuadiu. Hircano, por sua vez, prometeu-lhe em paga, se fosse restaurado no trono da Judéia, entregar-lhe o país e as 12 cidades que o rei Alexandre, seu pai, havia tomado dos árabes, isto é, Medeba, Nabalo, Lívias, Tarabasa, Agala, Atom, Zvara, Oroné, Maressa, Rida, Lussa e Oriba. Capítulo 3. Aristóbulo é obrigado a se retirar para a fortaleza de Jerusalém. O rei Aretas aí vem cercá-lo. Impiedade de alguns judeus, que apedrejam Onias, um homem justo, e castigo que recebem por esse crime. 572. O rei Aretas, levado pelas promessas de Hircano, atacou Aristóbulo com um exército de 50.000 homens, deu-lhe combate e o venceu. Vários judeus passaram imediatamente para o lado de Hircano. Aristóbulo, vendo-se abandonado desse modo, fugiu para o templo, em Jerusalém.
Aretas foi sitiá-lo com todo o seu exército, fortalecido ainda pelo povo, que havia abraçado o partido de Hircano. Somente os sacerdotes ficaram fiéis a Aristóbulo. A festa dos pães asmos, a que chamamos Páscoa, estava próxima, e os mais ilustres dos judeus deixaram o país a fim de fugir para o Egito. Onias era um homem justo e querido de Deus, o qual havia obtido chuva durante uma grande carestia. Vendo aquela guerra civil, ele foi se esconder. Mas foi achado, e levaram-no ao campo. Os judeus rogaram-lhe que, tendo ele outrora debelado a carestia com as suas orações, fizesse agora imprecações contra Aristóbulo e os de seu partido. Por muito tempo ele resistiu, mas por fim o povo o obrigou a orar. Ele dirigiu-se a Deus e assim falou, na presença de todos: Grande Deus, que sois o soberano monarca do universo, sendo que todos os que estão aqui são o vosso povo, e os que estão sitiados, os vossos sacerdotes, rogo-vos que não escuteis as orações nem de uns nem de outros. Mal havia ele pronunciado tais palavras, alguns judeus celerados e maus cobriram-no de pedradas. Deus, porém, não adiou muito a sua vingança por esse crime. O dia da Páscoa chegou. Nesse dia, costumamos oferecer um grande número de sacrifícios. Aristóbulo e os sacerdotes que estavam com ele não tinham vítimas e rogaram então aos judeus que estavam com os sitiantes que as fornecessem, pois estavam dispostos a pagar quanto eles exigissem. Eles pediram 1000 dracmas por cada animal e as exigiram adiantadas. Aristóbulo e os sacerdotes aceitaram e desceram como uma corda pela muralha a importância exigida. Mas esses perversos, depois de receber o dinheiro, não entregaram as vítimas e, não se contentando em faltar a palavra aos homens, tentaram pela sua impiedade arrebatar ao próprio Deus as honras que lhe são devidas. Os sacerdotes, vendo-se assim enganados, rogaram a Deus que castigasse todos aqueles pérfidos judeus, e a sua oração foi ouvida naquele mesmo instante. Ele enviou por toda aquela região um vento impetuoso que destruiu todos os frutos da terra, de modo que uma medida de trigo veio a custar 11 dracmas.